Saulo teve o nome mudado para Paulo. Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e este é o nosso canal de Teologia Simplificada. Saulo teve realmente o nome mudado? Continuo me deparando com o conceito errado de que Jesus mudou o nome de uma figura importante a quem agora normalmente nos referimos como Paulo. Espera, você quer dizer que Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo na estrada de Damasco? O problema é que tal entendimento, por mais comum que seja, não é precisa. Não tenho certeza da origem desta ideia, mas parece que esta noção de Saulo renomeado Paulo é uma transcrição astuta de um enredo do Antigo Testamento para a história do grande apóstolo. Mas antes de eu contar esta história para você, faça o seguinte: assine o nosso canal. Temos sermões, devocionais e uma playlist especial sobre temas da Escola Bíblica Dominical. Ative o sininho de notificações e também faça um comentário. Pois bem, como bem se conhece, Deus mudou os nomes de dois patriarcas no Antigo Testamento. Abrão passou a ser chamado de Abraão e Jacó passou a ser chamado de Israel. A ideia parece ser de que algo similar aconteceu com Paulo quando ele encontrou a Jesus na estrada de Damasco, Atos capítulo 9. Não há evidência bíblica, no entanto, para apoiar uma mudança do nome de Saulo para Paulo. Apresento aqui então 6 versos de evidências bíblicas que provam que a noção popular está errada. Primeiro, Jesus se dirigiu a ele como Saulo, Saulo, durante a Cristofania, Atos capítulo 9, versículo 4. Nada na narrativa sugere que Jesus posteriormente mudou o nome de Saulo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, Paulo fala de ser separado antes do nascimento para pregar aos gentios, mas não há menção a qualquer mudança de nome. Segundo, Ananias se dirige a ele como Saulo após sua conversão, Atos 9:17. Não há menção de uma mudança de nome e ele ainda está chamando-o de Saulo após a Cristofania. Terceiro, o Espírito Santo o chama de Saulo antes de sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13 e versículo de número 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quarto, após a experiência de sua conversão, ele é chamado de Saulo mais de 11 vezes. Novamente, isso seria estranho caso Jesus tivesse mudado seu nome para Paulo. 5. A mudança decisiva de Saulo para Paulo em Atos só acontece quando Paulo parte para as suas viagens missionárias para longe de Jerusalém. Interessante que essa mudança sutil ocorre em Atos capítulo 13 e versículo de número 13. Paulo e seus companheiros dirigiram-se. A pessoa que mudou seu nome não foi Jesus, e sim Lucas. 6. Saulo e Paulo sempre foram dois nomes para a mesma pessoa. Atos 13, versículo 9 é o argumento decisivo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Aqui, a pessoa convertida está sendo chamada de Saulo e Paulo, e não de Saulo. Saulo e Paulo são nomes alternativos de um mesmo homem, tanto antes quanto depois de sua conversão. Paulo é Saulo. Acontece que Saulo, derivado do famoso primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, a qual Saulo pertencia, é simplesmente o nome hebraico para essa pessoa, Paulo. O nome comum no Koiné é
seu nome grego, derivado do sobrenome latino Paulus, para alguém nascido em Tarso, mas educado por Gamaliel em Jerusalém, em uma rigorosa forma de farisaísmo. Isso não é incomum. Aqui está o ponto final. Quando Paulo relembra sua conversão, ele especificamente observa que Jesus lhe falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Paulo chama atenção para como Jesus se dirigiu a ele pelo nome hebraico, quando Saulo inicia seu ministério voltado para os gentios, principalmente no meio de uma população que falava grego. Começando em Atos, no capítulo 13, versículo de número 9, é natural que Lucas, o autor de Atos, começasse a se referir exclusivamente a ele por seu nome grego. Também não é surpresa que se refira a ele como Paulo em Jerusalém, uma vez que lá também havia pessoas que falavam grego. De fato, Lucas poderia estar defendendo certo ponto de vista ao mudar de Saulo para Paulo em torno do capítulo 13, dado o tema mais amplo de Atos, por exemplo, capítulo 1, versículo 8. Afinal de contas, o núcleo da igreja estava mudando de uma Jerusalém predominantemente centrada no judaísmo para os confins da terra, centrados no grego, tal como Roma. Os dois nomes do apóstolo não são o único caso. Várias outras figuras no Novo Testamento têm dois nomes: José, mais tarde chamado Barnabé, Simão, também chamado Níger, e Tomé, também chamado Dídimo, entre tantos outros. Por que isto importa, então? Então, porque a clareza sobre essa questão é importante. Ideias teológicas são enraizadas na palavra de Deus, mesmo que atraentes e úteis, são em última instância infundadas. Como povo de Deus, devemos nos esforçar para ler a palavra de Deus atentamente e ser tão fiéis a ela quanto possível em todas as suas áreas. Aplicações que parecem se basear nas Escrituras, mas na verdade não são bíblicas, mesmo que sejam úteis ou legais, podem facilmente minar a fé de alguém. Afirma o professor Lanier, que atua como assistente do Novo Testamento e reitor de alunos no Seminário de Teologia em Orlando, nos Estados Unidos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.